Cá estamos nós de novo com o programa A Minha Caminhada. E hoje eu estou junto aqui com a pastora Selma. E às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos, a pessoa foi assim, sempre andou na igreja, nasceu já salva, exatamente como aquela agora. Mas quando nós falamos, então ficamos a saber que não foi bem assim. Toda pessoa tem uma caminhada, há decisões que a pessoa toma na vida que fazem aquela pessoa que nós somos hoje. Então, hoje vamos então falar com a pastora Selma. Olá, tudo bem? Olá, tudo bom? Obrigada aqui pela oportunidade de poder falar. Então, vamos começar no início. Pois é. Então, você vem de qual tipo de família? Onde que você vivia? Onde que nasceu? Está bem. Eu sou de São Paulo, capital, né? Nasci mesmo lá. A minha família é do Nordeste do Brasil, de Pernambuco, né? E foram para São Paulo para tentar a vida. Né? Tinha uma vida um pouco escassa, né? No Nordeste, em Pernambuco. Foram para lá, casaram-se em São Paulo e ali começaram uma caminhada ali, né? E aí eu nasci. Sim. Tem quantos irmãos? Somos 4 irmãos, né? 2 meninas, 2 meninos, né? E eu sou a segunda, né? Dessa família. E aí e meu pai, enfim, tinha lá dois trabalhos e, né, uma família, nós vivíamos de forma bem precária, né, não tínhamos lá abundância, né, era mesmo ali bem escasso, o necessário do dia a dia. E fui lá crescendo, né, minha avó levávamos para a igreja católica. Então, em casa, quer dizer, era católica ou era só a avó? Mais a minha avó mesmo, né? Minha mãe e meu pai, eles iam à igreja, mas assim, a gente era mais discipulada, né? Pela minha avó, que levava a gente, eu e minha irmã na igreja, meus irmãos. A avó vivia junto? Vivia junto, na mesma casa. Ajudava, porque meu pai e minha mãe trabalhavam, então ela que ajudava com os netos, né? Sim. E, então nós íamos à igreja todo domingo, participava ali. Mas era algo que eu não me identificava, né? Eu gostava de estar ali, olhava a igreja, mas algo me incomodava no sentido que eu ainda não estava completa. Sim. Né? Eu ia, né? Mesmo pequena, assim, uns 10 anos que eu me lembro, a minha avó ia à igreja e passava ali por todos os santos. Todos os santos era uma coisa assim? Era todo domingo. Então você também passava para todos os santos? Passava por todos os santos, mas não gostava. Ela ali fazia uma oração. Mas o que é que fazia quando passava pelos santos? Ela orava, rezava, né? Sim. Rezava ali, colocava uma oferta ali pro santo, mas eu olhava ali e não gostava daquilo, me incomodava, né? Eu só gostava quando a gente sentava e ali tinha a imagem do Cristo, né? Ali aquilo me satisfazia, né? Assim, eu me sentia bem, né? E eu lembro, assim, algo que foi muito claro para mim quando eu tive a revelação do Pai Nosso na igreja. Foi muito interessante. Na igreja católica? Na igreja católica, porque orava, né? Rezava, né? O tema era rezar. E quando eu comecei a ver ponto a ponto da oração do Pai Nosso, eu falei, nossa, eu estou conversando com Deus. E eu era muito nova, né? 10, 11 anos. E ali foi quando eu aprendi a conversar com Deus. Então, na minha inocência... Né, na verdade, tive um tipo de encontro com Deus. Um encontro com Deus. Então, aquilo era a minha forma de conversar com Deus todo dia. Então, todo dia eu conversava com Deus através do Pai Nosso. Então, foi algo que me ajudou muito, porque... Então, o Pai Nosso não era apenas uma oração qualquer, você sentia mesmo, estou a falar para Deus, Exato. com Deus. Era algo que era algo que eu tinha ali, a convicção que Deus estava me ouvindo. E da minha inocência pequena, né, jovenzinha, eu tinha a imagem, é como se eu via... Jesus sentado e eu ia lá ter com ele, sentado no chão e colocava a cabeça no colo de Jesus. Então isso era algo que me completava no dia a dia. Então nunca tinha essa sensação de Maria assim? Não. Nunca tive essa, embora eles ensinassem, né, eu fazia a oração mais no sentido de, porque estava ali, mas não era Maria que que eu sentia completo, eu me sentia com Jesus, eu via mesmo, vinha uma imagem de Jesus sentado com uma roupa branca e eu sentava do lado dele e encostava a cabeça. Então era muito gostoso isso, né? Então, por mais que levasse lá à igreja e fazia alguns eventos na igreja, não era o que me... Aí quando, passado um tempo, a minha avó veio a ficar enferma e tudo, e eu comecei já mais grandinha, via que ali não era o lugar. Né? E comecei a buscar outros meios de ter essa comunhão com Deus, de saber quem eu era, porque eu era muito questionadora, né? Eu falava, Deus, por
por que eu vim para essa terra? Né? Será que é essa vida aqui que meus pais levam? Né? Crescer, vou estudar, vou trabalhar, aí vou casar, vou ter filho, vou morrer? Né? Então isso me incomodava. Eu falei, será que é só isso? Né? Será que o Senhor criou a gente só para isso? Se for só isso, me mostra para eu ter alegria. Eu não tinha alegria. Eu tinha algo que era muito conflitante dentro de mim. Então isso... Tinha todas essas dúvidas, essas perguntas. E não tinha ninguém que me esclarecesse, né? Dentro da própria família, minha mãe trabalhava, eu quase nem via minha mãe, porque ela trabalhava em horário que eu saía para a escola, ela estava dormindo, eu voltava, ela já tinha ido para o trabalho, aí chegava à noite eu dormia. Então eu não tinha praticamente nem contato com a minha mãe e nem meu pai. E a minha avó, né, era o que ela acreditava, né? Sim. Então isso, eu comecei a buscar o espiritismo, busquei ali mesa branca. Então foi todos nesses caminhos, foi aí tinha qualidade por aí? Aí já estava com uns 14 anos, mais ou menos, né? E eu também tinha muito entender como que eu vou fazer para prosperar, né? Porque a gente vivia uma vida muito escassa, né? Era só o básico. E é interessante porque o meu pai trabalhava numa empresa metalúrgica lá no Brasil e eles pagam bem, né? E era uma empresa que pagava bem e pagava a escola das crianças. E eu estudava numa escola de padres, né? Mas que era pago pela empresa. E lá as pessoas, os alunos, os colegas eram todas pessoas que tinham finanças, eram bem financeiramente. Então iam para a Disney, iam fazer viagens no exterior. Eu nem podia imaginar o que era viajar para o exterior, né? E então aquilo eu falava, puxa, mas sentia-se assim diferente lá? Diferente. Eu sempre queria fazer parte, né? Tentava ali estar ali no meio deles. Mas eu falava, poxa, mas por que eles têm condições e eu não tenho condições? Então, eu almejava, eu quero trabalhar para eu poder conseguir também ter condições. Então, também tinha o alvo de estudar, quer dizer, para ganhar dinheiro. Para poder ganhar dinheiro. Então, com 13 anos, eu comecei a trabalhar. Uma pessoa ali conhecida da família falou que tinha uma oportunidade e tal, e eu já logo aceitei, né? Então, quer dizer, continuava a estudar? Exato. E também começava? Trabalhava durante o dia. Qual era o trabalho? Era recepcionista de uma empresa de assistência técnica, de relógio. Com 13 anos. 13 anos, estava ali. E era tão interessante porque eu era muito inocente, né? Sim. Enfim, eu estava ali no meio de pessoas ali que já eram mais adultas e tudo, né? Então eu fui conhecendo a vida, aprendendo coisas ali que eu não tinha noção na minha casa, no meu mundinho, tudo, né? E trabalhei lá até meu pai teve que assinar, porque eu era menor de idade, né? Para eu deixar e tal. Então eu trabalhei lá por uns 8, 9 meses. Aí logo apareceu uma outra oportunidade para eu trabalhar num escritório, ganhando o dobro do que eu estava trabalhando lá, né? E aí, claro, fui, né? Então, parece que a vida estava... Já estava mudando. Estava mudando, estava aí bem. Já estava melhor, mas mesmo assim ainda tinha aquela sensação, né? E aí você vai conversando com outro, aí foi que as pessoas vão falando, eu fui lá em tal lugar, e né, do espiritismo e tal, e aí... Você estava à procura de um destino, porque é que eu estou aqui? Exato. E pronto, as pessoas falavam, eu fui ali, então lá há uma solução. Lá é bom e tal, né? Aí eu ia. Aí o outro falava, aí ia um pouco, mas também ainda não achava que era bom. Sim. Aí, não sentia o quê? Eu falei, mas será que é isso, né? Do espiritismo mesmo, a pessoa vai lá, dá um passe, né? Eu gostava de estar ali, no sentido porque eu achava que eu estava buscando a Deus. Então, mas mesmo assim ainda tinha algo que dentro de mim ainda estava ali no conflito. Será que é isso, né? Então eu buscava que Deus me mostrasse. Deus me mostra se eu estou fazendo o que está certo ou o que está errado, né? E aí depois me levaram ali para mesa branca, onde ali lia, né, algumas coisas e tudo, mas aquilo lá me incomodava mais. Eu já achava que aquilo era eu tinha meio medo, né? Não sei se isso está certo e tudo. Então eu acabei ficando, como o espiritismo tem muita coisa da católica, então era meio próximo da católica, porque tem lá uma Bíblia segundo Allan Kardec, né, que era do espiritismo. Sim, eu não sei, né? Era alguma coisa assim. Aí eu lia tudo, tinha alguma coisa de Deus, e aí eu fui... Então eu fui passando os anos, né? 14, 15, 16, 17. E aí eu me lembro, com 19 anos,
E aí eu fui crescendo na empresa, troquei de empresa novamente. Ficou depois na mesma empresa? Fiquei ali muitos anos, uns 4 anos. Okay. Aí logo apareceu uma outra oportunidade para eu ir em outra empresa para receber o dobro. Pronto. E aí a minha vida já financeiramente... Ainda estava a viver em casa? Vivia com meus pais, sim, né? Então já minha vida financeira já me foi melhorando tudo. E aí com 19 anos eu tive a oportunidade de fazer um trabalho ali, que era um trabalho, um freelancer, né? Que era ir para uns parques, era dia das crianças, e levar doce, fazer uma brincadeira com as crianças, tal, e eu fui. E na verdade eu tinha entrado num teatro, né? Porque eu era muito tímida, né? Okay. Então eu queria ver se eu conseguia ser um pouco mais... Foi lá de propósito, quer dizer, não foi alguém que lhe pôs lá? Não, Quer dizer, eu vou porque eu quero sair quero ver se eu consigo, né, não ser tão fechada, tanto tímida. E eu fiz esse trabalho e lá eu tive um encontro com algumas pessoas que estavam ali de igreja. E essa igreja... eu comecei a conversar com as pessoas, elas vieram até mim e tal, e eu fui. Aí, nesse próprio dia, eles falaram que ia ter um encontro lá de jovens nessa igreja. E eu fui, né? Estava ali, falei, bom, vou lá. E ali foi muito interessante porque era uma igreja mesmo, era uma denominação, e um lugar, assim, que eu me senti bem. Eu me senti bem, falei, nossa, aqui tem Deus, porque realmente naquele lugar era um lugar grande, uma igreja grande, e eu nunca nem imaginava que era aquela igreja. E fiquei lá durante algum tempo com essas pessoas que eu conheci no parque, só que passado algum tempo, eu não sei porquê, acabei me distanciando, mas aquilo ficou no meu coração. Não aceitei Jesus, era uma igreja cristã, né, evangélica. Não fizeram chamamento, você não ia à frente? Não fizeram. Nesse momento não fizeram, era um evento mesmo ali de jovens, mas não fizeram. Não me lembro assim, não fizeram. Passou, continuei minha vida, né? Só que e aí ainda vivia lá em casa com os pais? Continuava ali com meus pais. E todas essas andanças no espiritismo e tal, isso tinha influência lá na sua casa, na saúde, algumas coisas assim? Sim. Eu tinha uma enfermidade, que era uma gastrite, né, uma gastrite muito forte, que me levava até ir para o hospital. Passava mal, o estômago me dava... Eu chegava até a desmaiar, meu pai tinha que me pegar e levar ao hospital, então era algo que não passava. E na própria casa, a gente era muito pobre, né? Por mais que eu ali tivesse conseguido, né, melhorar no trabalho, meu pai ainda sustentava a casa. Então, quer dizer, você trabalhava, então também usava esse dinheiro para ajudar a sua família? Isso, ajudava em casa para poder, né, ter os meus filhos, meus irmãos, né, pequenos. Eram mais novos, então, era quase como filhos. Aí ficávamos lá. Mas, assim, era uma vida pobre, não saía dali. E isso me indignava. Então, andando-se no espiritismo e nos outros lados, quer dizer, não ajudava em nada. Só eu ia, eles não iam, né? Eles continuavam indo. De vez em quando é aquela coisa do católico que não praticante. Dizia porque é que não vai, onde é que tu andas? Não queria muito saber. Não, de mim não. Eu nem falava que eu ia no espiritismo. Nem sabia, eles nem sabiam. Mas, assim, eu falava com eles, mas vocês não querem ir um pouco mais na igreja? Eu questionava eles, né? Não, tá bom, a gente tem Deus aqui, a minha avó lá com os santos e tudo, né? Mas isso me incomodava muito, né? E tinha ali, né, algumas... Quer dizer, a família toda, você era a única que estava assim preocupada com essas coisas, né? Era preocupada e eu queria que a minha família tivesse unida, tivesse sempre bem, né? Então, quando tinha ali algumas desavenças, quem ia lá para reunir toda a família era eu. Eu reunia minha mãe, meu pai, colocava meus irmãos bravo, né? Porque achava aquilo uma chatice. A minha irmã, eu falei, gente, tem alguma coisa que não está bem aqui. A gente está discutindo, não está bem, né? E meu pai ficava muito tempo fora, minha mãe também, né? Então, depois a gente ali conversava e ajeitava as coisas. Aí, quando passava algum tempo, começava a voltar as desavenças, eu ia lá, reunia todo mundo de novo. Então, porque eu queria todo mundo unido. E eu queria, muito no meu coração, que todos nós estivéssemos juntos, encontrando Deus. Porque eu sabia que Deus era o centro e que tinha alguma forma de encontrar. Estava lá dentro, Estava. Né? Era uma coisa que, por mais que eu fosse lá trabalhar, que eu via que estava melhorando financeiramente, mas tinha lá, continuava com a enfermidade e tudo, né?
Então, isso era algo que realmente tocava no meu coração. Até que chegou um tempo, um tio meu, que é irmão do meu pai mais novo... Então, você, entretanto, foi uma vez à igreja, andou lá algum tempinho? E depois saí. Foi assim, aí foi trabalho, aí de estudo, porque eu trabalhava o dia inteiro e em São Paulo a vida começa muito cedo, né? Assim, do dia, né? Eu acordava 5 horas da manhã, ia para o trabalho, passava lá o dia todo, saía às 6 horas da tarde, ia para a faculdade, para a escola, depois ia para a faculdade, saía de lá meia-noite, chegava em casa meia-noite e meia, e aí era o dia. Então, chegava fim de semana, muitas vezes eu estava muito cansada, né? Mas, enfim, como jovem, fui para as baladas, né? Eu fui lá, tinha lá a turma, eu estava ali no meio daquelas pessoas que eram colegas, né, de passeio, mas também estava ali. As pessoas também, para elas, bastava estar lá bebendo, estar lá fumando, mas para mim não bastava. Eu sempre estava ali no meio das pessoas. Faltava alguma coisa? Faltava alguma coisa. Sempre nesse questionamento. Então, mas mesmo indo à igreja depois, esta vez quando foi, sentiu-se bem, mas não, quer dizer, as pessoas, de uma maneira ou outra, não ficou ligada lá. Não fiquei ligada lá. Ainda não teve ali um trabalho das pessoas de me segurar, eu penso. Né, então você dá muita importância à retenção, para dizer, acompanhar o novo convertido. Não teve esse trabalho. Então eu fiquei solta. E aí você está solta, outras coisas vão te ocupando, né? Claro. Outras coisas te chamam, aí quando você vê, você vai se distanciando, foi o que aconteceu. Acabei que... Foi assim quase naturalmente, quer dizer... Aí pronto, aí não deu mais para ir, aí chamava, ia lá um final de semana, depois aí já não chamava mais, e aí você não tem. E é justamente isso que o Cabiço falou. Como é importante ter alguém do lado acompanhando, né? Porque você está ali, você não sabe quem é você, você não sabe se ali realmente é o lugar, enfim. E o amor é muito importante, o carinho, a atenção e tudo. Aí passou-se ali mais alguns anos, eu ali nessa busca, foi que aí um tio meu, irmão do meu pai, né, o caçula ali, se sentia incomodado, porque já a família do meu pai era bem grande, eram muitos irmãos, né? Então, o mais velho já morava em Brasília e já era crente. E já intercedia pela família. Né? E aí o mais novo começou a igreja, começou a ter ali a caminhada, teve ali no coração o desejo de chamar a mim e a minha irmã. O mais novo dos irmãos? Dos irmãos do meu tios. pai, dos tios, exato. E foi lá visitar a casa do meu pai e falou ali comigo e com a minha irmã. Né? Minha irmã é mais velha que eu. Vocês eram o alvo. O alvo, exatamente. Você estava na lista. Na lista, E foi interessante, porque era justamente... Ele podia ter falado com meu pai, que era irmão dele, né? Mas não, falou comigo e com a minha irmã. A gente já tinha ali 20 anos, mais ou menos, né? E 20 anos não, eu já tinha 27 anos, na verdade. Porque saltou de repente, era 20, de repente já era 27, 19 eu tinha quando eu fui à igreja a primeira vez, né? Aí passou-se alguns anos, aí com 20, eu já tinha 27 anos, estava na casa... E continuava com essa coisa no coração que não estava, alguma coisa faltava? Tinha algo faltando. Mas então, aparentemente a pessoa olhava para si, parecia bem? Parecia bem. Sim, pronto. Ela tem tudo, pronto. Está a trabalhar, pronto. Estava trabalhando. Está conseguindo, estava caminhando ali, conforme o normal de todo mundo, né? E aí ele chamou a minha irmã e era um sábado, aí no domingo ia ter, ele demorava um pouco afastado, ele levou a gente até lá na casa dele, dormimos na casa dele, para que a gente pudesse ir no culto logo na parte da manhã. E fomos, e aí foi muito bom, porque ele nos levou, então para mim era... A sua irmã tinha essa mesma sensação? Ou... Ela tinha esse desejo, assim, não tão quanto eu, porque ela é muito quietinha, ela teve também muitas enfermidades quando criança, nasceu com muitas enfermidades, e ela era também muito questionadora, mas ela ia mais para a ciência, e eu já ia mais para a espiritual. Ela estava a procurar as coisas na ciência. Na ciência, e até achei muito bom, porque acho que foi Deus mesmo, né? E ela logo também de primeira, a gente, quando teve o apelo da salvação, ela aceitou. E isso me incomodava muito também, pelo fato dela ir muito mais para o lado da ciência do que o espiritual, dela poder aceitar Jesus, né? Então, como era a minha preocupação geral da família, então isso me deu muita alegria, né? E ali O que você sentiu quando foi na igreja?
Olha, foi um abraço de Deus, sabe? Porque a gente estava ali, né, ouvindo o culto. Então, tudo que o pastor estava falando vinha de encontro com o que eu estava buscando. Quem era Deus, qual era, como poder receber Deus, como era andar com Deus. Então, tudo ali foi um bálsamo, né? Eu fui recebendo aquilo, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero seguir o Senhor, eu quero seguir esse caminho, como é que eu tenho que fazer? Então, o pastor falando e aquilo eu recebendo com muita alegria no meu coração, né? Então, quando ele fez o apelo, nem sabia que existia apelo, né? Para mim, eu já tinha aceitado ele, já quando eu estava sentada ali. Sim, já tinha, pronto. Já era aquilo. Já tinha andado uma vez numa igreja, então pronto, quer dizer, exato. Pronto. Então, ali ele fez o apelo, aí meu tio levou eu e minha irmã até o altar, né? Recebemos Jesus e ali eu comecei a chorar muito, né? Chorei muito, 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 porque deu alegria, é como se tivesse um peso de tantos anos, né? 27 anos, não foi, né, tão cedo. Então, tudo aquilo que eu tinha vivido, naquele momento houve um romper, como se fosse mesmo ali um divisor de águas, né? Eu falei, meu Deus, agora é uma nova vida, né? Eu quero viver de acordo com a tua vontade. E foi quando eu comecei a entender, a aprender a ler a Bíblia, né? Até então eu não sabia, eu abria a Bíblia e não entendia nada, né? Ali não, eu já comecei vi que tinha livros, louvores, tudo isso. Então lá já tinha um acompanhamento? Já tinha um acompanhamento. Então eu comecei a entender, o próprio meu tio começou a nos ajudar, eu e a minha irmã, né? Só que aí tinha minha mãe e meu pai, né? Que eu gostaria muito que eles tivessem. Aí fui com eles até essa igreja. Aí eles gostaram, aceitaram Jesus. Mas a minha mãe, ela ouvia uma outra denominação pela televisão, né? E começou a gostar dessa outra denominação. E ela falou para mim, filha, eu vou nessa outra. Você tem problema para você? Eu falei, não, eu quero que a senhora esteja bem, tanto que esteja com Deus, né? Que seja desse lugar. E ela começou aí, ela e meu pai, que eles gostaram do lugar e tal, era uma igreja muito grande. E aí, com o tempo, como eu gostava muito de estar junto, que eles estivessem todo mundo junto, eu deixei de estar onde eu estava e comecei a acompanhá-los. Porque para mim... Então, era você, a sua irmã? Eu, a minha irmã os irmãos os também? Irmãos, eles não iam muito. Ainda não tinham tido aí esse encontro. Os irmãos tinham quantos anos na época? Era coisa de... Era adolescente, 13 anos. Então, eles eram muito jovens. Então, para eles ainda era muito complicado ainda entender isso, né? Não entendia, não queria entender. E aí, então, ia minha mãe... não entendia, não queria não entender. Queria entender. Sim. Aí, então, ia meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. Né? Então, logo aí pronto, a gente já ia logo cedo no domingo, a semana também tinha as reuniões, nós íamos. Então, foi aí que eu comecei mesmo a ter essa caminhada. E fui me encontrando, e aí até que chegou um tempo que eu também comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, eu vou ficar aqui, né? Eu vi as pessoas participando, né? Que estavam ali como servos, né? Lá nessa igreja eram obreiros. E eu falava, mas como que eu posso, né, também ajudar em alguma coisa? Você, né? Só ia assistir? Assistir, né? E já estava ali, já tinha feito alguns cursos, já tinha crescido estava crescendo um pouquinho, né, cada dia. E eu comecei a falar, Deus, aí como é que é isso? Só que nessa denominação, eles não tinham esse trabalho a gente fazia os cursos para aprender. Mas não era um curso para servir, né? Então eu ficava ali com Deus. Deus, como é que isso vai acontecer? Né? Como é que eu posso... Porque eu tinha vergonha, né? Eu era tímida, né? Estava ali sentada. Eu não sabia se eu podia chegar em alguém e falar, olha, eu quero servir, né? Eu tinha essa... E aí até que teve uma pessoa que estava ali e essa pessoa veio falar comigo. Eu falei, olha, irmã, você não quer evangelizar? Eu falei, mas como é que é isso? Né? Porque eu não sabia, né? E aí ela começou a me ensinar, a falar, amanhã, depois da reunião, a gente vai evangelizar e você vai comigo. Eu falei, tá bom. E foi aí que eu comecei, né? Eu não sabia nada, né? Então sempre eram de 2 em 2, né? Então eu ia com a pessoa que era mais experiente e eu fui aprendendo a servir. Então o servir era evangelizar? Evangelizar, era falar, ia nas casas, né? A gente saía ali com o intuito, cada um ia para um lado, então a gente ia nas casas, batia nas casas, quem aceitava a gente falava da Bíblia, quer dizer, a pessoa que estava comigo. Foi difícil? Foi fácil assim? Bater nas portas de casa, as pessoas aceitavam? Não era tão fácil, né? Não era tão fácil. Não.
Tem umas que não, que abria a porta e falavam, não, eu não quero saber desse Jesus de vocês, né? Sim. E, então, já me prepararam antes, né? Falar, olha, pode ser que quando a gente vá, não é todo mundo que vai aceitar, porque cada pessoa tem um entendimento e tudo, e tá bom. Então, então eu ficava ali só ouvindo o que a pessoa que estava do meu lado falava para eu poder, né? Aí às vezes eu abria a Bíblia, mas não sabia nada, né? Abria a Bíblia assim para falar alguma coisa para quem estava recebendo. Deus disse qualquer coisa. Mas aí a pessoa que estava comigo sempre estava me ensinando. E isso foi muito bom, porque eu fui desinibindo mais, né? Porque eu era muito tímida. Então eu fui aos pouquinhos, aprendendo assim. Então, fazemos assim. Vamos só fazer agora o intervalo. Quer dizer uma palavrinha às pessoas que agora estão a assistir, que têm este vazio no seu coração? Eu gostaria muito de falar mesmo. Você, né, que tem esse vazio, né, que já foi buscar tantos caminhos, só existe um caminho, né, que é Jesus. Então, vá mesmo buscar esse Deus, que Ele existe. Ele é o Deus verdadeiro, né, que através de Jesus Cristo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, com certeza a tua vida vai mudar. E mudar para melhor. É isso mesmo. Obrigada, Selma. Obrigada.